Olá, tudo bem? Professora Júnia Andrade, e eu te convido para você prestar atenção a estas dicas para sua prova discursiva e prova de redação da OACP, do Instituto OACP. Eu sou professora há mais de 2 décadas para a área de discursivas e realmente entendo do que eu estou falando e trouxe aqui para vocês 2 dicas bem importantes. Se você vai fazer prova, por exemplo, da CGE, então fique bem atento a essa fase. Bom, aqui tem todo o nosso material aqui do Turma de Redação Concursos, com a parte do esboço da estrutura dessa discursiva, mas eu quero pegar esta questão aqui. Não fique preocupado com o conteúdo. O que você vai fazer é prestar atenção a um procedimento que é muito comum nesta prova. Infelizmente, alunos que às vezes estudam muito deixam de passar no concurso porque não sabem que precisam reiterar vamos dizer assim, uma dobra de procedimento, tá? Então, não se preocupe com o assunto. Eu vou tocar no assunto aqui de modo geral e bastante atenção. Aqui conta a história. Isso aqui é um estudo de caso, tá, pessoal? Então, conta a história do Hércules, que é um rapaz que vai para o Paraguai, adquire cigarros para revender no Brasil, certo? Ele passa pela barreira aduaneira, ninguém o viu, e ele o Hércules vai ser interceptado no bloqueio policial. Ele recebe voz de prisão, porque a ordem jurídica brasileira proíbe o ingresso de cigarros, de tabaco do estrangeiro para o território nacional. E vamos lá. E tendo em vista a legislação penal e processual aplicável ao caso, responde. Então a banca faz uma série de questionamentos. Lembrando que a OCP, na questão de conhecimento específico, essa banca pode tanto fazer vamos dizer assim, um questionamento muito simplório, quanto pode fazer vários questionamentos em cascata, tá bom? Aí você fala assim, mas a minha questão, por exemplo, se você for fazer o concurso da CGE do Mato Grosso do Sul, a minha questão, por exemplo, vai ser uma questão pequena, Júnia. Sim, mas tem um problemão. É que a banca, às vezes, dá muita tarefa, e aí você precisa aprender a tornar o teu texto mais conciso, tá? E sem perder resultado. Bom, a ideia aqui não é passar exatamente esta dica agora. A dica que a gente vai passar é uma dica de procedimento para não perder conteúdo. Veja bem, a banca vai perguntar por 2 crimes que eventualmente Hércules teria cometido, tá? Primeiro ela pergunta pelo crime real, o crime do caso. Por qual crime ele deve ser investigado. E aí quando ela pergunta por este crime, ela vai perguntar por outros detalhes envolvidos na questão. Ela pergunta se em razão da pena mínima prevista para este delito, se é possível propor a ele a suspensão condicional do processo, por conta do primeiro crime. Depois a banca pergunta qual destino a lei prevê para a mercadoria apreendida junto com Hércules, naturalmente se referindo ao primeiro crime, ao crime do caso, tudo bem? Até aí tudo bem, todo mundo vai respondendo e vá pensando isso na sua área, tá? Não precisa pensar exatamente dentro da seara penal, não, vá pensando na sua área. E de repente a banca entra com o lado B. Ela pergunta, por exemplo, se a mercadoria transportada por ele fosse composta por telefones celulares, que somados totalizariam R$100.000 e ele não tivesse recolhido tributo. Quais seriam as respostas a esse segundo caso? Ou seja, distinga objetivamente os tipos penais se forem diversos. Veja bem, é muito comum, numa questão como essa, o aluno responder a primeira parte toda perfeita, Ele chega aqui a primeira parte, o aluno que estudou, obviamente, Ele responde qual foi o crime que o Hércules cometeu, ele vai ser investigado, por exemplo, por contrabando. Ele responde sobre a questão da suspensão condicional do processo, que neste caso vai ser negado porque a pena ultrapassa 1 ano, não é a pena mínima, certo? E que se ele for condenado, o destino da mercadoria foi respondido aqui, tudo bem? Joia. E aí nós entramos na segunda parte. Na segunda parte, vem aquela situação de o Hércules, por exemplo, entrar com esses celulares no Brasil e não recolher tributos. Então ele comete outro tipo de crime, que é o crime de descaminho. A maior parte das pessoas que fez essa questão, por exemplo, na época do concurso delas, elas pararam basicamente aqui, tá? Explicando o que é o descaminho. Pararam por aqui. E quando foram ver a nota não estava completa. Por quê, gente? Quando você tem 2 institutos, você está falando de controle interno e controle externo, por exemplo, institutos A e B. A banca faz uma série de perguntas para A.
você também terá que espelhar as mesmas respostas para B, aplicando ou não os mesmos, sendo cabível a aplicação ou não daqueles mesmos conceitos, tá? Você tem que dizer se cabe, se não cabe, por quê, tá bom? Então aqui, olha só, teria que se analisar a questão da suspensão condicional do processo, teria que se analisar a questão do destino da mercadoria, tá bom? E ainda pegar a parte final ali que vai falar sobre distinção entre os dois delitos, que você ainda tem que criar um ponto de distinção para trabalhar aquele assunto, certo? Então, isso aqui, gente, é muito comum acontecer nesse tipo de prova. Acontecem outras coisas, mas esse é o aspecto mais comum e que o aluno precisa saber para não ser prejudicado. Não é muito chato a gente deixar de passar sabendo que a gente sabia o conteúdo, tá? Outra em relação às redações do Instituto AOCP. Que tipo de redação, né, que assunto que essa banca gosta? Pessoal, curiosamente, né, essa questão caiu para o ITEP 2021 e essa questão veio na prova da CGU, uma cópia quase exata na CGU TFFC, né, que no nosso material, nosso dossiê da aprovação era a redação número 8, tá? Então acredito que os meninos tenham ido super bem. Porque tem bancas que se copiam, tá, gente? Meio que se copiam. A FGV é danadinha para copiar pelo menos 3 bancas, então fico bastante de olho em cima dessas 3 bancas. A FGV foi a banca da CGU, tá certo? Para o TFFC e para a FFC, tranquilo? E a gente acabou acertando basicamente quase o tema todo por conta disso, tá? A única diferença que houve aqui é que lá falava, além de trabalho remoto, falava em ensino remoto. E a gente tratou da precarização do trabalho, que é um problema do século XXI. Então veja que aqui a banca, né, no caso a OCP, está pedindo que os alunos trabalhem a opinião deles sobre os desafios ou as vantagens desse modelo de trabalho. Se você acha o modelo de trabalho eficiente, se acha que não ele vai prosperar, se você acha que não vai prosperar. Quando a banca coloca ou, ela te deixa bem à vontade para você só anotar desvantagens ou notar desafios e vantagens, tá certo? Vai ficar a seu critério. E como é uma banca que cobra muito aquela atenção atendimento ao tema, essa banca gosta de verificar o critério atendimento ao tema, que é o primeiro, e esse critério tem espelhamento por mais 2 critérios empregados pela banca, pessoal, em seguida. Cuidado com a introdução, tá? A grande sacada aqui é a introdução. Então, o que você precisa ter na introdução? O seu posicionamento muito claro e você tem que ter mesmo uma síntese de argumentos. Essa banca não deixa você simplesmente fazer uma introdução meramente conceitual e tal, tá? Então veja que aqui, olha só, o candidato parte daquilo que muitos acreditam, isso aqui não é o posicionamento dele, muitos acreditam que no futuro o trabalho e o estudo serão desenvolvidos em sua quase totalidade à distância, que ele dá a opinião dos outros, mas apenas como ritual de ingresso, não é na redação. Aqui ele faz o posicionamento, ele fala que é preciso ponderar essa concepção, e aqui com calma, tá vendo? Ele traz 2 motivos que explicam a necessidade dessa ponderação. Se o trabalho remoto vai incluir um número significativo de pessoas e quais serão os ônus que os trabalhadores, né, terão com esse sistema à distância. Então ele vai fazer a reflexão em cima desses 2 elementos. Se você fizer uma introdução de excelência para a OCP, é praticamente quase mesmo uma aprovação, tá? Porque o resto vai vir derivado desse processo, tá bom? Pessoal, se gostou, embaixo tem toda a descrição dos nossos projetos envolvendo a banca. Se você quiser estudar conosco, é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá certo? E o que a gente espera aqui é sempre o melhor, aprovação com informação de primeira informação. Quem tem muitos anos de estrada, né, aí com discursivas para concurso público.